Bíblia comigo, abre ela em Mateus capítulo 26. 26 de Mateus, verso 36. 26, 36, tá bom? Serei breve para ganhar tempo aqui para nós ceiarmos. Posso pedir uma gentileza para você? Só deixa lá fora quem está trabalhando também, por favor. Eu não vou ficar lá, te vigiando nem nada, mas só você está no culto, fica no culto, fica aqui, participa do momento da palavra. Você está impedido de ir na casa de banho dos homens lá fora, tá bem? Pode ir. Mas só você estar esse tempinho conosco, tá bem? Minha mensagem vai durar 30 minutos. Pastor, pode limitar? Posso. Posso, porque eu quero que você também saia daqui com tempo para estar com a família, tá bom? Correr aqui para a Santa Ceia, tá bem? E é isso. Não, 36, 36. Falaram que você não ia chegar até aqui, olha você aqui hoje, né? Posso ler? Então chegou Jesus com eles. Jesus chegou com seus discípulos. Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Verso 37. Elevando consigo Pedro e os seus dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia, Jesus falando, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se Jesus sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Por enquanto, só até aqui. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Jesus, por essa manhã tão poderosa. É uma celebração, Senhor, não é momento de tristeza, nós não estamos de luto, porque o Senhor, ao terceiro dia, ressuscitou. O Senhor ressuscitou pela minha vida, pela vida do meu irmão. O Senhor ressuscitou por esta igreja, Jesus. O Senhor ressuscitou por todos, ó Pai. Mas todos aqueles que creem no Senhor terão vida. E eu creio no Senhor, Senhor. Eu creio em Ti, Jesus. Que essa manhã seja uma manhã poderosa. Que essa manhã seja uma manhã de milagres. Que essa manhã seja uma manhã de ressurreição em vidas aqui. Não uma ressurreição física, mas uma ressurreição no casamento, uma ressurreição no ministério, uma ressurreição, ó Pai, na vida pessoal. Que haja uma ressurreição. O Senhor é fiel, o Senhor é justo. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque sei que nós damos início a um novo tempo. E esse novo tempo, Pai, ressurge nesse domingo. É o novo tempo que o Senhor Pai, nos presenteou de estarmos aqui nessa manhã. Eu te agradeço e te louvo, Jesus, pelo teu infinito amor e a tua bondade. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Se você crê, aplaude a Jesus que Ele está aqui. Eu confesso aos irmãos, porque nós partilhamos muitas ideias com os pastores do ministério, e eu digo os pastores que estão pastorear, e o bispo, por norma, nós partilhamos ideias de mensagens. Você acha que as mensagens nascem, a gente até brinca, né? A gente recebe uma mensagem: oh, Deus me deu uma mensagem. Deu através, talvez, de alguém, realmente. Muitas mensagens, elas vêm por ideias de alguém, eu ouço alguém pregando, e daquele momento, algum momento do texto que ela ministrou, eu vou lá e Deus ministra algo no meu coração e eu preparo uma mensagem. E o bispo partilhou umas mensagens conosco, e todas elas, lógico, que vindo da parte de Deus. Poderia estar pregando, ministrando elas, mas e o Senhor me chamou a atenção a esse texto.
tudo que está acontecendo aqui está relacionado a um antes da crucificação. Diga assim, antes da crucificação. O momento do Getsemane é o momento que Jesus se angustia em si, porque sabia que o que viria depois daquilo. Ele sabia. Jesus sabia, a angústia e a tristeza dele é por saber qual seriam os outros passos, as outras coisas que aconteceriam depois que ele saísse do Getsemane. Ele sabia de tudo. Ele sabia que viriam lhe prender, que Judas já tinha o traído. Ele sabia que Pedro lá na frente, logo depois desse acontecimento, Pedro vai negar Jesus. Ele sabia da dor da crucificação, da humilhação que ele sofreria, tudo ele sabia. Então esse texto que nós lemos hoje, o capítulo 26, a partir do verso 36, está relatando um antes, né? Algo que Jesus já está antecedendo-se, sentindo as dores, sabendo o que vai acontecer. Então, na história que nós lemos hoje, nós começamos a entender, mesmo sabendo, ele escolheu fazer. Mesmo sabendo das dores, do sofrimento, ele escolheu estar cumprindo com o seu propósito. Já quero abrir aqui esse momento para você refletir, né, deixar ele descer em seu coração também, para que você possa entender, né, o que Deus te escolheu, para qual o propósito de Deus na sua vida. E a gente tem muita confusão com isso. A gente confunde muito, achando que ministérios tem a ver só com o altar. E não. Tem muitas pessoas que confundem isso, achando que ministério só está relacionado, está no altar. Diga assim, Deus me escolheu para um plano perfeito. E o plano perfeito dele tem muitas outras coisas a serem feitas. Só que também entendi que a Bíblia diz que quando eu aceito a Jesus, eu serei perseguido, odiado, não entendido. Você já sofreu isso? Mas Jesus já explicou o que aconteceria antes, né, pastor Simão? Já explicou, ele já avisou. Não tem nada que Deus nos tem nos convocado sem antes nos chamar. Então às vezes a gente pensa que o Senhor nos escolheu e que nós seremos isentos de todas essas dificuldades, mas Deus vai te ajudar em todas elas. Deus nos ajudará em todas elas. Então Jesus escolhe os discípulos, vai para o Getsemane, que representa o lugar de prensa, lugar de prensar a azeitona para tornar assim azeite, é o lugar de prensa. Há dias atrás eu mandei uma mensagem, nós temos um grupo de líderes da igreja, líderes que lideram algum departamento dentro da igreja. E numa madrugada eu acordei, pastor Felipe, e eu senti como esse texto aqui, uma tristeza na minha alma. Tristeza. Sabe aquela algo de tristeza? Você se sente angustiado. Falei, tem que orar. Orei. Só que acordei, era 00:30. Me recordo, faz 2 semanas atrás. O Mateus acordou, fui ver ele, fiquei acordado. Fui deitar por volta das 6 da manhã. Perdi a noite de sono, e não foi uma perca de noite de sono, foi uma reflexão do que Deus tinha por fazer em minha vida. É um antes, antecedendo-se. Eu estava sentindo as dores já, as dores daquilo que Deus ia permitir acontecer. E aí ali em momento de oração, Deus ministrou algo no meu coração. Ele disse assim, a vida é feita de pressão. Não importa se é cristão ou não, mas nós vivemos sob pressão. Só que a pressão aqui e aqui em nós, ela está em o que é melhor de nós. A pressão que Jesus está enfrentando no Getsemane vai extrair dele o que vai nos trazer vida. Então a pressão que nós estamos vivendo, Giovana, ela tem um propósito, extrair algo melhor de nós. A azeitona é boa? Sim, a azeitona é boa, acho que a maioria deve gostar de azeitona, mas o mais caro é o azeite. O mais caro é o azeite. É o processo de extrair, né, da azeitona um azeite que torna ele mais caro. Então Jesus está sendo pressionado, sabendo o que vai acontecer. Monique está lá, sob pressão. Sob pressão, sentido dor, a Bíblia diz que está sentindo tristeza. Põe para mim de novo, no o versículo de número
38, vamos lá? Então disse-lhes: a minha alma está cheia de... Você imagina Jesus com tristeza. É difícil até imaginar isso, porque ele é 100% Deus, mas 100% homem também. Então a dor que ele está sentindo é a dor do homem, a dor, porque nós podemos até dizer: Senhor, você não está vendo como eu estou sofrendo? Ele vai dizer para mim e para você: eu sei o que é tristeza, eu sei o que é dor, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é passar por calúnia, eu sei. Jesus sabe tudo isso. Ele passou para entendermos, eu e você, ele entende. Então Jesus está dizendo assim: eu estou cheio de tristeza até a morte. O que antecede a morte física de Jesus, ele já sente antes. O que vai anteceder a morte, Fábio, o que vai anteceder-se a morte dele, ele vai sentir um pouquinho antes, lá no Getsemane. Então ele está sentindo a dor na sua alma e compartilha com os seus discípulos. E aí você imagina Jesus agora, você agora, fisicamente, estou falando fisicamente agora, você com Jesus, você olhando, dizendo assim: agora é a hora, vamos, ver. Jesus está sendo lá, está sob pressão, sabendo o que vai acontecer, ele já sabia. Alguns não queriam, até os seus discípulos. Pedro disse: não, Senhor, você não vai lá não, tem que cumprir. Ele está ali, ele olham para os seus discípulos e diz assim: estou triste. Tem um sentimento de morte dentro de mim. Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo isso aos seus discípulos. Imagina a reação de quem ouve, daquele que um dia, Júlio, viu realizar milagres, viu fazer grandes coisas. Mas Jesus está alertando os seus discípulos para que eles possam entender que daqui a pouquinho, mais algum pouco, ele vai ser crucificado e vai morrer na cruz do Calvário. Só que a história, ela está iniciando aqui. Amém? A sua história está dando início. E talvez o processo que nós estamos vivendo e entendemos agora e começamos a compreender que é necessário que eu passe pelo Getsemane para cumprir o propósito de Deus. Mesmo que o propósito, Natália, seja lá na cruz do Calvário. O Senhor diz que, o Paulo diz que ele crucificou-se. Então eu crucifico a minha vida em prol de um propósito de Deus. Deus chamou para um propósito. Eu crucifico a minha vida porque Deus me chamou para um propósito. E eu não vou nem relatar isso aqui é um sacrifício. É um sacrifício, mas Senhor, hoje eu tenho que ficar aqui de manhã. Depois eu nem vou embora, eu vou comer, ficar aqui, vou ficar para o próximo culto, devo sair daqui 9, 10, não sei. Isso aqui é sacrifício? Mas não compara com o sacrifício que tem ainda, que eu e você devemos fazer e temos que cumprir, porque Deus tem algo maior, uma vitória para nós lá na frente. Todo o processo ele vai passar por isso aqui, ó. Primeiro, o lugar do Getsemane. Diga assim: Getsemane, lugar de pressão. Se você não passa por ele, você não consegue avançar as outras etapas da sua vida. Não tem como você não passar pelo Getsemane. Aquela dor e tristeza você precisa passar, é necessário. Eu já senti dores que eu não estava entendendo, tristezas que eu não estava compreendendo, mas eu estou aqui, crendo que Ele vai fazer algo. Então Jesus está lá, e a Bíblia diz para que os discípulos que estassem com Ele, o ajudassem agora em oração. Eu estou falando de Jesus, que está pedindo ajuda em oração. Fique comigo, eu estou tão triste. Jesus não vai encontrar, que eu não vou ler, eu vou dar continuidade aqui, Ele não vai encontrar nem os seus discípulos para estarem com Ele. Enquanto Jesus se retira para orar, os discípulos vão fazer o quê? Fazer o quê? Diga para o seu irmão, acorda aí. Então, enquanto os discípulos, pastora Ana, foram convidados, olha, irmão, o convite é de Jesus. Eles foram convidados para estarem com Jesus no momento da angústia. E às vezes nós olhamos momentos de tristeza. A gente está rodeado. Quantas pessoas tem aqui hoje? Estou até mais impressionado, achei que teria menos. A nossa fé não alcançou esse número, não. Mas preste atenção. Nós passamos momentos de dificuldade, sim ou não? Você está aqui nessa manhã? Então tá bom.
Nós passamos por um momento de dificuldade. O que nós esperamos no momento de dificuldade? Alguém que esteja conosco. Vai lá, me ajuda. Os discípulos deveriam estar com Jesus? Porque tudo isso aqui é um ensinamento. Não é porque Jesus não precisasse deles. Jesus queria partilhar a dor com eles. Me ajude nessa hora de tristeza. Me ajude nessa hora de angústia. Me ajude que eu estou com sentimento de morte. Me ajude, eu sei que vai acontecer comigo. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu apoio. Vai até o fim. Vai até o fim. Jesus está dizendo assim: eu preciso do apoio de vocês, porque eu vou enfrentar. O que eu vou enfrentar é por vocês. O que Jesus vai enfrentar daqui a pouco é pela minha vida e pela vida nossa. E dos discípulos que estavam com ele. Então os discípulos eram as pessoas mais próximas de Jesus. E Jesus está dizendo assim: fique comigo, porque eu preciso do vosso apoio nessa hora. Porque tudo que eu vou fazer daqui em diante é pela sua vida, é pela humanidade, é pela sua história. Todo cumprimento, Diácono Luiz, é para que algo aconteça na história de vocês. Então entenda, em nome de Jesus, Deus tem um propósito com as nossas vidas. Deus, Ele tem algo para realizar, e operando Ele, ninguém pode impedir. Ele está aqui nessa manhã. O Jesus que nos chamou, nos escolheu, já entendeu que a minha vida, ela vai passar por alguns processos e etapas, mas eu entendi que lá na frente eu vou vencer a morte. Eu vou vencer a morte. Quem vai vencer a morte, diga amém. Porque nós não vamos experimentar a segunda morte. A morte física pode vir, mas a segunda morte nós não vamos cair, que nós encontraremos com o Senhor, o nosso Cristo lá na glória. Porque aquele que nos escolheu, aquele que nos chamou, aquele que um dia estendeu a mão, aquele que sofreu no Getsemane, disse: fique comigo, porque eu vou cumprir com o meu propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não entendemos e não compreendemos o poder do propósito de Deus na nossa vida. Deus te escolheu para cumprir com o seu propósito. Dá um aplauso para Jesus aí, por favor. Deus nos chamou para cumprir com o propósito. O propósito que eu cumpro hoje não é para mim, é para você. Esse culto não foi aberto para termos mais arrecadação, não. Foi aberto para você ser alcançado. Não foi feito para mim não, porque para mim é mais trabalho, mas não tem problema. Eu estou no Getsemane, eu quero cumprir com o meu propósito e vou chegar com vida lá na frente. Porque adianta nós passarmos pelo processo e não cumprir até o fim. A Bíblia diz que Jesus está passando por isso, mas Ele sabia que passaria, Ele sabia do seu sofrimento, mas disse: eu vou ficar, eu vou permanecer, eu vou até o fim. Qual a dor que você tem sentido hoje? Qual é a dor? Eu não estou aqui querendo me gabar não, por favor, irmão, porque às vezes até soa mal, mas eu vou falar. Parece que a gente quer se gabar dizendo que eu sofro mais do que você. Eu não estou dizendo mais que eu sofro mais que você, mas o que é sofrer, irmão? Sofrer por aquilo, por um propósito. Eu sofro por um propósito, e o propósito é cumprir o meu chamado. Seu propósito é orar pela sua casa. Glória a Deus por isso, que essa casa vai ser salva em nome de Jesus. Eu não estou aqui dizendo que eu sofro mais, não. Eu sofro por aquilo que eu acredito. Quando você toca, o Júlio está tocando aqui, não está tocando simplesmente um fundo, ele está cumprindo um propósito que Deus chamou. Não foi eu que chamei ele lá, nem conheço a cidade que ele nasceu, de Brasília, nem Manaus, muito menos Manaus, muito menos, nada que seja tão longe, né? Não sei, nunca conheci ele aqui. Eu lembro quando ele estava ali, um dia, ele acabou, ele sempre, o Júlio, quando eu dava por si, ele era tipo aquele Mr. M, sumia. Ele estava assim, a Viviane não estava aqui ainda. Um dia ele acabou o culto e ele foi até mim, eu até assustei. Esse irmão procurou: pastor, eu quero dizer que eu toco. Não, eu toco alguma coisa, né? Assim, mais ou menos. Irmão, aprenda uma coisa: quem fala que faz, não faz. Mas quem fala que não é alguma coisa. Não, eu toco um negocinho aí, tá bom. Fala, então vamos passar aqui, eu te apresentar para o líder. Fala, a minha esposa não está aqui, estava na Inglaterra ainda, estava na Inglaterra. Ela vai vir. Eu falei, amém. Quando ele toma essa decisão, eu vou falar sobre decisão, tomar a decisão, o que ele fez? Ele está dizendo: eu vou cumprir o meu. Qual é o seu propósito? Pastor, eu vou pegar os músicos aqui. O pastor Pedro sentou na primeira fileira, e ele, primeiro dia que ele veio aqui na igreja, ele falou assim: eu quero ficar aqui. Eu falei: não, você nem me viu pregar. Nem me viu, pastor Fabrício, nem me viu pregar. Você quer ficar aqui? Não quero ficar aqui. Eu falei: como? Não, espera mais uns dias. Calma.
Não, eu quero ficar aqui. Sentou, no primeiro dia que ele sentou na primeira fileira, lá na igreja, no espaço lá, olhando assim os músicos e o louvor, olhando assim, ó. Sabe aquela criança que vai no parque de diversão? É ele, o pastor Pedro, sentado na frente, com vontade. Não é a vontade de aparecer, mas a vontade de cumprir o seu propósito. Então o propósito, ele se cumpre a partir do momento que eu entendo ele. Jesus está no Getsêmani. Quem está no Getsêmani, diga amém. No Getsêmani é o lugar de extrair o melhor nosso. Nós vamos extrair, Mateus e Vitória, o melhor que é nosso, que Deus tem para tirar de nós. Deus está extraindo de nós o melhor. A pressão, diga, eu estou vivendo sob pressão. Diga mais forte, eu estou sob pressão. 39, vamos lá. Já vou partir. E indo um pouco adiante, Jesus foi orar. Pronto, vou pular aqui, tá bem? Não vou pular aqui não, desculpa, é aqui mesmo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, diga assim, se possível, passa de mim este cálice. O homem fala. O homem, pastor Suzana, fala. O Jesus, o homem, está dizendo: vai ser doído. Se for possível, não quero fazer. Se for possível, vamos pular essa etapa. O homem que está dentro de nós, ele fala, ele deseja sair deste lugar. Não é fácil. Sabendo o que vai acontecer, não é fácil. Você já teve a sensação de sabendo quem vai te trair, ter que sentar na mesa? Jesus teve que sentar na mesa sabendo quem era o traidor. E nem por isso Jesus mandou, o expulsou. Cumpra, faça. Então é difícil. Jesus está agora partindo para uma nova etapa, mas ele está entendendo que vai ser difícil. O não cumprimento do propósito, não haverá resultado do que você espera. Tem pessoas que me ouvem hoje, estão infelizes, sabe por quê? Porque não estão cumprindo com o seu. Jesus está triste, mas lá no final ele vai se alegrar. A sensação que ele está sentindo é o que nós sentimos. O que adianta, qual o propósito, qual o significado, melhor dizendo, qual é o significado se eu não cumprir propósitos? Jesus está dizendo para ele aqui agora: Pai, se possível, ele está orando, se for possível, Senhor, eu não quero fazer isso, eu não quero passar por isso. Eu não queria, irmão. Você acha que eu queria? Você sabe que eu não sou pastor do desabafo. Você me conhece. Eu não sou pastor do desabafo, fica assim: gente, não estou bem hoje. Vocês vão ter que me aguentar que eu estou triste. Você não vê isso fazendo isso, você não me vê. Mas não é porque não fique, porque esse lugar é o lugar da vitória. Aqui eu estou cumprindo o meu propósito. Aqui eu estou, não é quando eu digo aqui, lógico, eu cumpro o meu propósito em outros lugares, na minha casa, na rua, na sociedade, eu cumpro o meu propósito. Então, quando eu estou aqui, eu entendi. Esse é o lugar de, eu estou passando por um aperto, pela pressão, e todos nós passamos sobre isso, só que eu entendi, eu não posso parar, tem que dar continuidade, eu preciso entender. Aqui eu digo por muitas vezes: Senhor, se possível, Senhor, não deixa que eu veja nada. Se possível, Senhor, não deixa que eu veja. Se possível, Senhor, tira de mim essa dor, essa tristeza. A dor gera em nós coisas boas. Sabe que a dor vai gerar em você a confiança maior em Deus? É nas dores que eu conheci a Deus. Eu não conhecia Deus nos momentos bons. Momentos bons, irmão, a gente está só curtindo Ele. Somos gratos a Ele. Mas os momentos difíceis, de dor, é aonde a gente vê como Deus é bom conosco. Quantas vezes nós oramos e dizemos: Senhor, se possível, Senhor, afasta esse momento difícil da minha vida. Ontem no meu coração tive uma reunião com os líderes para a gente projetar o que vai acontecer, os passos seguintes. E aí eu disse, eu tinha muita vontade. Ontem eu fiquei assim por um triz, falar muitas coisas que eu passei que eu não falei
Só a minha esposa. Eu não falei para muitas pessoas. Mas eu disse, não preciso. Pensei, vou dar o meu testemunho. Eles vão ter o seu testemunho para contar, de dor. Que é isso, pastor? Então não é testemunho, é testemunho. Não. É o vencer a dor, é o superar a dor, é avançar diante da dor, é continuar andando diante da dor, é continuar crendo diante da dor. O problema é que nós, diante de uma situação difícil, Vitória, que está aqui agora, nós sofremos e queremos parar. Jesus tem um sentimento, Sidney, de querer parar. E venha para todos esse sentimento? Sim, se até para Jesus vem, imagina para nós. Se para Jesus, Camila, que é o Salvador, teve sentimento, lógico que terei. Lógico. Jesus está tendo um sentimento dizendo, se possível, eu não quero fazer isso. E quantas vezes nós relatamos ao Senhor, Senhor, se possível, não passa para essa vez para outra pessoa, deixa outro fazer, deixa outro que cumpra, deixa outro que é capaz. Não, nós nos capacitamos diante das lutas. Você vai vencer. Sabe por que Jesus está aqui agora relatando isso? Porque está sentindo dor, Renata. Ele sente dor. Só que a Bíblia vai dizer agora que quando Jesus está sentindo dor, no mesmo instante, depois dessa vírgula aqui, existe a continuação de um propósito. Depois, Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas, todavia, não seja como eu, que não seja como eu. Será que nós somos capazes de dizer isso? Seja feita a tua vontade, como a oração do Pai Nosso. Será que nós temos a força intencional em dizer, Senhor, seja feita a sua vontade? Eu, se pudesse escolher, não queria, mas eu não conheço a frente. Então, Senhor, faça como o Senhor queira fazer. Eu vou cumprir o meu, não seja como eu quero, mas como, seja a vontade de Deus prevaleça na sua casa, seja a vontade de Deus prevaleça na sua empresa, seja a vontade de Deus prevaleça na sua família, seja a vontade de Deus que Ele prevaleça no seu ministério, que seja a vontade de Deus permaneça em nós. Toda dor o Senhor antecipa para nós. Muitas coisas Deus fala comigo, eu não sou árabe, você acha que Deus fala comigo tudo? Não, mas muitas coisas Ele me revela. Me revela às vezes por sonhos, o que eu vou passar. Algumas coisas que acontecem na igreja e na minha vida pessoal, o Senhor me avisa antes. Eu digo, não, Senhor, me dá esse livramento disso. Aí eu até faço essa oração, mas digo, Senhor, não, seja feita a tua vontade. Você acha que eu queria? Você acha que mulheres que me ouvem hoje, antes de gerar o filho que já tem, já perderam alguns, você acha que ela gostaria de ter perdido alguns abortos? Você acha que ela gostaria? Não. Mas seja feita a tua vontade, Jesus. Eu vou vencer a dor, seja feita a tua vontade. Você acha que nós gostamos de perder? Você acha que eu gostei que quando a minha esposa falou assim, gostaria de conhecer a minha mãe, a minha sogra dela, ela nunca viu. Vamos para o Brasil, vamos comprar um bilhete. Só tinha o Mateus, 9 meses, que ela vai conhecer o neto, minha sogra, a pastora Adelaide, pastor, vamos todo mundo no Brasil. 20 dias antes de eu viajar, ela morreu. Mas sabe qual é o maior cumprimento da palavra? Porque antes dela morrer, eu tive um momento com ela, em videochamada, e disse, mãe, você quer reconciliar com Jesus? Ela disse, eu quero reconciliar com Jesus. Eu cumpri na minha dor o meu propósito. O problema é que nós não entendemos. Fomos para o Brasil? Fomos, já estava comprado o bilhete. A senhora falou assim, eu gostaria tanto de ter o Mateus ter uma foto com a avó. Não tem uma foto com a avó. E pronto. Fui para o Brasil, na mesma. Tive que ir. Mas na minha dor, nas nossas dores, cumprimos com o nosso. É porque você não sabe a dor do seu próximo. O problema é que a gente vê a história e não conhece as dores. O problema é que você julga e aponta sem saber a dor da pessoa, do que ela passou. Se eu fosse relatar as dores, eu não estou aqui para relatar dores, estou falando só relatar aquilo que eu venci. Quem já venceu, diga amém. Eu sei que tem pessoas que perderam, mas o perder faz parte do processo. Nós queremos olhar para o lado e olhar e pensar assim, Júlio, cadê as pessoas para orar comigo? Não tem ninguém para orar comigo nesse momento.
Não tem ninguém, Natália, para estar comigo nessa oração. Eu estou sozinho. Você não está sozinho, você está cumprindo o seu propósito. Até o estar sozinho faz parte do propósito. Você vai olhar para os lados e pensar: cadê quem precisava de ajuda? E Jesus está dizendo: eu estou aqui, vou te ajudar. Você vai chegar até o fim, vai ver o resultado do final, lá no final. Irmão, nós vamos ver o resultado no final. Eu não estou preocupado com o resultado agora. Agora é o processo, é a prensa, é o agitar do Senhor, é Ele revelando o que vai fazer. Mas Ele também está revelando o que Ele vai fazer lá na frente. Ele está dizendo: vai até o fim, que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então nós temos que compreender isso, entender a lógica do Getsemane, a intenção do Getsemane é só nos preparar para a vitória. Deus está te preparando para a vitória. Deus está preparando você para a vitória. Não sei qual é a vitória que Deus tem para a sua vida, mas Deus tem uma vitória para você. Deus tem uma vitória para a sua casa. Deus tem uma vitória para a sua vida, para você. Seja feita a tua. Cadê quem ora comigo? Não estou encontrando. Cadê o pessoal? Não tem ninguém. Mas eu vou cumprir o meu propósito. Sei que estão saindo porque vai ter apresentação de crianças, tá bem? Cadê o propósito? Cadê o propósito? Quem está comigo, pastor? Tem um louvor que diz assim: eu e Deus somos a maioria. É que queremos apoio de todos, mas não vamos ter. E não estou dizendo que não faça parte do processo as pessoas não apoiar, não é nada disso. Eu estou dizendo que em certos momentos em nossa vida a dor era necessária que passamos sozinho, irmão. Tem coisas que eu sei, Viviane, que eu não falo para a pastora Suzana. Já basta eu ficar triste, deixa ela quietinha. Eu aprendi isso, não foi fácil. Tem coisas que eu não partilho, não vou partilhar. Deixa só comigo. Eu tenho que tirar a dor sozinho, pastor Felipe. Deixa ela. As dores delas também. Existem as dores de cada um. Então entenda que Jesus está dizendo assim: eu vou até o fim. Sabe por quê? A escolha de ir até o fim é de quem? Diga assim: é nossa, é minha. Tem que dizer, diga: é minha. Porque a escolha agora de passar por todo o processo, porque Jesus está ali agora, daqui a pouco chegam os soldados, Marcos, e diz: vou te levar. Ele traz alguma resistência para ser levado? Só Pedro que é doido. Mas ele não tem nenhuma. Jesus não resiste. Você já viu um cordeiro sendo levado ao abate? Alguém já viu um cordeiro, uma ovelha sendo levado ao abate? Eu vi uma vez. Ela não esboça nenhuma reação. Você viu os outros animais, que escândalo que faz? O porco, você pega ele, não precisa nem para matar, mas você encostou nele e faz um berreiro mais ou menos. Todos os animais, meu irmão, você pega um cordeiro, uma ovelha, e se você vê ela, o processo dela indo, eu vi o processo, eu não quis ver eu não gosto, eu gosto de comer, mas não de ver matando. Quando ela está sendo levada, ela não esboça dor, ou melhor, nenhuma reação mais assim, eletrizante, não. Ela morre calada. Jesus está sendo entregue à morte, mas está fazendo tudo isso. Eu vou cumprir com o meu propósito até o fim. Eu irei até o fim. A partir dali, Jesus era entregue, vai ser levado diante do Sinédrio. Jesus vai ser julgado. Jesus vai receber, vão negá-lo. O próprio Pedro, que disse que iria com ele até o fim, já negar ele agora. Não o conheço, não sei quem é, nunca andei, nunca vi. Jesus vai enfrentar o julgamento. Jesus vai enfrentar uma multidão de pessoas, escolhendo um ladrão chamado Barrabás, e morre no lugar de Jesus, porque ele precisa ir até o fim. Mas antes disso, Jesus recebe uma cruz para carregar, Jesus recebe coroas de espinhos, Jesus recebe humilhação, Jesus começa a passar por todo o processo que ele não queria, mas ele disse: eu preciso. Eu não quero, mas eu preciso. Eu não quero, Sidney, mas é necessário eu passar por isso. É necessário eu ir até o fim. Eu não queria, Raquel, mas é preciso passar por isso. Não preciso. É preciso. É preciso. Jesus está carregando a cruz, lá na frente alguém ajuda.
Jesus é crucificado com os ladrões ao lado dele, um reconhece como Senhor e o outro não. Jesus passa por tudo aquilo, quem o vê naquela situação, olha um Jesus que há pouco tempo atrás estava ressuscitando mortos, mas agora está prestes a morrer. Aqueles que viam Jesus levantar pessoas, restituir famílias, agora é aquele que está humilhado numa cruz do Calvário. Mas Jesus, enquanto ele passa por todo o processo até o fim, ele está dizendo assim: eu estou fazendo isso porque isso vai ter um grande resultado. É que nós não entendemos o resultado daquilo que decidimos lá no Getsemane, porque a minha decisão no Getsemane vai fazer que eu chegue até o fim. Eu sei que eu vou passar, mas eu vou até o fim. Eu sei que é o ministério, mas eu vou até o fim. Eu sei que é pastorear, mas eu vou até o fim. Eu sei que é cuidar de pessoas, mas eu vou até o fim. Eu sei o que é você a estender a mão para alguém, ela virar as costas para você, mas daqui a semana que vem chegar outra pessoa, continuamos estendendo a mão, porque esse é o propósito que Deus nos escolheu a fazer. Eu sei o que é viver isso, eu sei, mas eu entendi. Eu preciso continuar, eu preciso prosseguir, eu preciso ir até o fim, e aquele que me escolheu vai me fortalecer nas perseguições, na humilhação, nas traições, nos dias maus, nos dias escuros, nos dias nebulosos, nos dias de dores, nos dias de tristeza. Eu sei que esse dia vai passar, e quando esse dia passar, eu vou dizer: valeu a pena permanecer até o fim. Aleluia, Ele está aqui nessa manhã. O que está vivo está aqui nessa manhã. É preciso você ir até o fim. Capítulo 27, para nós encerrarmos, verso 46, Jesus está aqui. Mas enquanto Ele está aqui, Jesus está agora crucificado. 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por quê? Olha o sentimento de Jesus ainda na cruz. Ele está sentindo só, até no cumprimento do final. Jesus vai entregar-se agora ao resultado que ele foi a cumprir ali. Jesus, se ele quisesse, não é aquela piadinha, se ele quisesse, viu? Se ele quisesse, ele enviaria anjos, e os anjos tiravam ele de lá. Mas ele disse: eu vou até o fim. Esse ano eu completo 20 anos de ministério. Já pensei em parar? Muitas vezes. Mas eu entendi: não posso. Olha você aqui. Você está aqui hoje? Jesus está ali. Jesus vai morrer, pastor? Vai, a Bíblia diz que sim. Verso 50. Aqui termina o processo de dor de Jesus. Verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, ele fez o quê? Ele diz assim: eu cumpri com o meu propósito. O cordeiro que estava lá, não é coelho, mas é o cordeiro que estava lá. Ele está dizendo assim: eu cumpri com o meu propósito. A dor foi grande, o sofrimento foi grande, mas tudo em prol da minha vida e da sua vida. E o que nós temos feito para cumprir o que Deus já fez por nós? Porque antes de eu amar, Ele já me amou aqui, ó. Ele entrega isso na sexta-feira. O retiram, sepultam Jesus. Jesus, imagina o silêncio, aquele momento de silêncio na nossa vida. O silêncio que acontece no sábado, que não se ouve nada, não se vê nada, só lembranças de coisas difíceis que passaram na sexta-feira. A sexta-feira foi a lembrança e a última visão que eles tiveram de Jesus. Qual foi a última visão que você teve dos acontecimentos, das coisas que ocorreram em nossa vida? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, não me interprete, porque às vezes a gente fica mal interpretado. Não faça isso. Às vezes eu olho e digo assim, até nome de quem fez mal eu acabo esquecendo. Isso é bom. Porque cai no esquecimento da sexta-feira. A sexta-feira passou, diga: a sexta-feira passou. Só que vem um sábado do silêncio, um sábado que não se ouve nada, não tem uma notícia, mas eles sabem. Existe uma profecia para Jesus
Mas para nós também existe uma, dizendo, ao terceiro dia, que não é ainda, mas ao terceiro dia ele vai. E a Bíblia diz no capítulo 28, põe o 28 para mim, para nós encerrarmos e ceiarmos. Capítulo 28, verso 1. Diga assim: a sexta passou, o sábado se foi, e chegou o domingo. Olha você aqui hoje. Qual a dor que você passou por esses dias? O que você tem passado? Eu não sei. Ao fim do sábado, o sábado se foi. Quando já despontava o primeiro dia. Qual o primeiro dia? Diga: domingo. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Foram ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. Sexta, a imagem que eles têm. Sábado é o dia do silêncio, nada se ouve, nada se vê, lembranças ruins vêm, e a expectativa já, para alguns, não vai ressuscitar, porque se elas vão com essa intenção, elas não esperavam que isso acontecesse, mas vai acontecer. Mesmo que a minha fé não alcance ainda, entenda, mesmo que a minha fé não alcance ainda, vai. Verso de número 2, continua. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. Verso 3. E o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Continua, 4. E os guardas com medo dele ficaram muito assombrados como mortos. Deixa eu pular aqui para me ganhar tempo, senão eu perco tempo aqui. Pode pôr o verso 5. Está aí, né? Mas o anjo respondeu àquelas mulheres dizendo: não, porque o que vocês estão buscando é Jesus, que foi crucificado, continua, ele já não está, porque já, como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então entenda, aquelas mulheres vão com uma expectativa, qual é essa? Qual é a expectativa delas? De encontrar Jesus, mas ele está? Eles foram encontrar Jesus, mas ele está? Eles foram encontrar Jesus, e ele está? Então é assim que nós vivemos, porque a expectativa que criamos não é a realidade que vai acontecer. Talvez você vive com medo, e os medos, e eu ouvi essa frase, acho que foi na sexta com o bispo, a maioria dos medos que nós temos nunca irão acontecer. Agora entenda, esse medo que elas estão agora sofrendo, eles estão querendo roubar o corpo de Jesus. Não roubaram, ele está vivo, ele ressuscitou. Todo o processo que tem, Jesus passou todo o sofrimento desde o Getsêmani, porque o Getsêmani é o lugar da escolha para cumprimento desse terceiro dia, o dia da ressurreição. Você está aqui nessa manhã? Eu sei que sim. Nessa decisão do Getsêmani, é a escolha que Jesus decidiu: eu vou continuar, eu vou prosseguir. E quando ele diz eu vou continuar, eu vou prosseguir, chega ao terceiro dia, Jesus está vivo. Jesus venceu agora, mas ele venceu qualquer coisa não, ele venceu a morte, para que eu viesse ter vida e vida em abundância. Enquanto pensaram seus discípulos e toda a multidão disseram assim: acabou, não tem mais jeito. Ao terceiro dia existe lá anjos anunciando, dizendo: não, o que vocês vieram procurar já não existe, não está aqui mais, porque ele já está vivo. Ele levantou desse sepulcro para te dar vida. Ele levantou desse sepulcro para que você viesse a viver. Ele levantou desse sepulcro para que eu pudesse ceiar nessa manhã. Ele levantou desse sepulcro com vida, venceu a morte, pagou a dívida que era minha. Essa dívida era sua, era minha, era da igreja, mas o Senhor disse: deixa comigo, eu não queria, mas vou. Eu sabia do meu sofrimento, mas vou prosseguir. Eu sei da dor, mas eu vou até o fim. Então me escute, em nome de Jesus. Você carrega sobre os seus ombros uma responsabilidade, e não foi dada por mim, foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele te convoca nesse domingo de manhã, o domingo da ressurreição, para você dar vida de novo aquilo que um dia você escolheu parar. Alá estar gandorrácia, aquele que me escolheu, não me escolheu quando eu nasci, ele me escolheu quando ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe. Ele disse: não se preocupe, a dor vem, o sofrimento vem, mas o final será melhor. As dores vão ser esquecidas, o sofrimento vai ser esquecido, e a Bíblia nos diz, aleluia, e ele está aqui nessa manhã: Jesus está vivo, Mateus.
Deus, e Ele está aqui nessa manhã. Ele está dizendo assim para mim, Rihanna, Jesus está dizendo para mim e para você: eu venci, porque um dia toda lágrima dos nossos olhos serão enxugadas, não haverá dor, nem tristeza, nem sofrimento, nem perseguição, nem traição. O lugar que Deus separou para mim, para você, está lá preparado. Ele foi, mas um dia virá buscar a sua igreja, e eu estou preparando. Ora vem, Senhor Jesus Cristo, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E nessa manhã de celebração de Páscoa, essa manhã de ressurreição, eu clamo e peço ao Senhor: Senhor, levante a tua igreja. Eu carrego sobre os meus ombros uma responsabilidade. Através da minha vida, através da sua vida, vidas serão alcançadas. Eu estou aqui nessa manhã cumprindo um propósito. Você está aqui nessa manhã sendo reanimado, reavivado para cumprir com a vontade do Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Eu irei até o fim, até ver o cumprimento da tua palavra. Aplaude esse que está vivo. Ei! Isso aqui eu encerro para dizer para você: Ele ressuscitou. E o melhor de tudo, não só isso, Ele ressuscitou e eu estou vivo. Aleluia. Diga assim: eu estou vivo. Sabe por que você está vivo? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que você tem possibilidade, Marcos, de ter vida? Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Sabe por que eu estou aqui hoje pregando para você? Porque alguém escolheu um dia sofrer por mim. Sabe por que outras pessoas virão? Porque eu escolhi sofrer por outras pessoas. Porque o propósito não tem a ver comigo, tem a ver com pessoas. O seu propósito tem a ver nada com você. O seu propósito tem nada a ver com você. Porque se eu busco primeiro o reino do céu, a sua justiça, as demais coisas vêm para mim, as demais coisas me serão acrescentadas. Mas o primeiro propósito não tem a ver comigo, tem a ver com pessoas, tem a ver com vidas. Todas as vezes que eu ouço uma mulher dizendo assim: pastor, eu não podia engravidar, e hoje, pastor, estou gerando um filho no meu ventre, eu me alegro junto. Eu disse: é para isso que Deus me chamou. Aí quando uma pessoa diz: pastor, o meu casamento estava ruim, mas depois que nós entramos numa campanha de oração, depois que nós viemos para a igreja, o meu casamento foi restaurado. Eu te digo: é para esse propósito que Deus nos escolheu. Irmão, escute, em nome de Jesus, não esquente com a cabeça com as pessoas que falam da sua vida, que falam de você, do seu ministério. Cumpra com o seu propósito. Todas as vezes que pessoas chegam para mim: pastor, os meus filhos estavam perturbados, os meus filhos estavam fora da presença de Deus, e hoje todos estão servindo ao Senhor. Eu digo: é para isso que eu fui chamado, é para ouvir testemunhos. Não tem a ver comigo, tem a ver com você. Não tem a ver com você, tem a ver com outras pessoas. Dá um aplauso para esse Deus que te chamou. Põe-se em pé, coloque em pé, coloque sobre os seus pés. Me empolguei, já é bom que vai até meio-dia e meio aqui. Muitas vezes eu vou ver os meus, não estando. Que é isso, pastor? Porque às vezes nós queremos ver a nossa dor primeiro. Olhamos a nossa dor e dizemos assim: a minha dor é maior. Não. Aí eu disse: Senhor, mas eu vejo tanta gente se batizando, eu vejo os pais, Senhor, eu vejo os pais aqui, que se alegraram no último batismo, que os pais se alegraram, vendo os seus filhos. E a minha filha, Jesus? Não tem a ver com o meu sofrimento, tem a ver com para me ajudar no sofrimento dos outros. Alguém está sofrendo para fazer algo. Alguém está sacrificando. Se você não entender isso, você nunca vai chegar a lugar algum. Seu sacrifício é para acontecer alguma coisa. A minha espera é para os outros, não é para mim, irmão. Nós sofremos, Priscila, é pelas pessoas. Tem um hino que diz assim: eu sei que não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Já tive alguns Getsêmanes, e vou continuar tendo, que todos eles me eleva, faz eu chegar a algum lugar. E hoje, nessa manhã, é o lugar de você decidir o que você quer. Eu queria um culto de manhã, glória a Deus, culto feito para você. Que bom. O que você vai fazer daqui para frente?
Lá no seu comércio, que eu já fui lá na Renata e no Luiz, na Maria Pitanga, tem pessoas que vêm de lá na igreja, porque ela não é um lugar só para ela tirar o seu sustento e do Luiz. Não. É o lugar para ele cumprir com o seu. Tem uma jovem portuguesa que há poucos dias aceitou Jesus. E aí? Estou trabalhando. Tá. Você é o único. Não. Nasceu de berço rico. Os outros tudo nasceram de berço assim que não precisa trabalhar. E você pensa que rico não trabalha? Trabalha. A diferença é que nós queremos sempre passar para outros. Faz isso, faz aquilo. Talvez era para você estar lá no culto à tarde hoje, servindo. Mas disse, não, vou descansar. Não é que não possa descansar, por favor. Porque eu vim servir pessoas que estão, o Fábio aqui da Silvana, sofrendo. É fácil para o Fábio aqui da Silvana estar fora, trabalhando? Está fora, né, Fábio, trabalhando? É fácil estar fora? É fora? É fácil. Não, está sacrificando pela sua casa. Mas quando está aqui, quando eu vejo que está aqui no culto. Mas está sacrificando lá. Tem uma filha, tem um Rian, um filho, a Riana, tem a esposa, uma casa. É fácil para a família que fica? Não, mas é um propósito. Tudo tem um propósito. Então, se você não entender isso, você vai ficar aí, irmão, batendo cabeça aí. Não é culpa minha, não. Se você quiser culpar, não tem problema, não. Já estou acostumado com isso. Mas o culpado é você. Porque no lugar da decisão, você não decide. Você não decide, irmão. Você vai ficar até quando não decidindo? Vou avançar, eu vou ir, vou enfrentar, não custe o que custar a dor, o sofrimento. Deus te chamou para isso. Você está aqui? Irmão, não vou ficar correndo não. Quem pode ir embora, pode ir. Estou brincando. Espera aí. Atos capítulo 9, verso 15. Atos 9, 15. Fica aí, você vai ceiar. A gente pensa que Deus chamou assim para nós. Eu vou te mostrar como Ele te chamou. Saulo estava perseguindo a igreja. Fazia o quê? Deus falou assim, eu quero você agora. Nós falamos que ele caiu do cavalo. Não sei se ele estava de cavalo, mas ele caiu. Ficou cego, está lá no lugar cego. E começa a buscar Deus. E disse, porém, o Senhor a Ananias, vai, porque este homem que é um perseguidor é para mim um vaso escolhido. Você é um vaso? Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos e de Israel. Olha o propósito de Deus na vida de Saulo. Amém? Pode pular o verso 16. 16. Eu vou lhe mostrar quanto deve padecer pelo meu. E às vezes nós interpretamos mal, né? Esse padecer aqui de Paulo, que, irmão, vai chegar momentos do ministério, ele vai quase morrer. Paulo não passa por situações. Ele é rejeitado pelos discípulos quando ele se converte. Paulo passa por muitas situações difíceis. Só que Paulo, Deus está avisando aqui, Ananias, vai lá, que ele vai aprender o que é padecer pelo meu nome. Ai, Senhor, porque o povo faz isso? Irmão, quem faz alguma coisa contra você, contra a sua casa, lá na sua empresa, não importa onde, lá no seu trabalho, só revela quem Ele é mesmo. Eu sei quem Deus me chamou, para que Ele me chamou. Tem a ver com outras pessoas. E hoje nós vamos ceiar. Pode vir, pode vir. Não vou ganhar tempo aqui, eu queria estender que você entendesse a mão. Pastor, quem ceia? Eu vou ceiar, vamos ceiar. A ceia é a representação maior, é o ápice do ministério da igreja do Senhor. Isso aqui representa o que esse momento? O que representa esse momento aqui? Vitória, vitória, vitória. Representa o quê? Vitória.
Isso aqui representa a vitória de Cristo Jesus por nossas vidas. Isso aqui é a conclusão. Quando ele morreu, ele já diz assim: eles vão fazer em memória de mim. Vitória, vitória, vitória. Estende a mão para cá. Pai, nós oramos nessa hora, nessa manhã tão poderosa de Santa Ceia. Celebramos a morte e a ressurreição do Senhor. Por vida nós temos nos alegrando e estamos alegres nessa manhã, porque existe vida e vida em abundância. Essas vidas que estão aqui, Senhor, hoje celebram a vitória, mas o Senhor venceu por nós. Obrigado, Senhor, porque o cálice e o suco de uva representam o teu sangue derramado. O pão representa o teu corpo. E a vitória que existe na cruz do Calvário foi porque o Senhor decidiu ir até o fim. Eu irei até o fim. Aquele que for até o fim receberá a coroa da vida. Nós consagramos esses dois elementos que tornam-se agora espiritualmente para as nossas vidas. Torna-se um alimento espiritual, onde eu tenho comunhão com o Senhor. Consagramos e abençoamos, em nome de Jesus. Agora, vamos conferir a nossa agenda. Todas as quartas-feiras, temos a reunião de intercessão. Venha orar conosco e apresentar as nossas causas diante de Deus. Participe da Cesta Abundante. O Senhor tem realizado grandes coisas em nossas sextas-feiras. Não fique de fora. Venha viver o poder de Deus com a gente. Prepare-se para o melhor domingo da sua vida. Reúna sua família e venha adorar ao Senhor conosco. E tem mais. Todas as sextas e domingos, o Espaço Kids é preparado especialmente para que as crianças aprendam sobre Deus de maneira leve, alegre e divertida. E no primeiro domingo do mês, celebramos juntos a Santa Ceia do Senhor. Venha participar desse momento especial de comunhão. E se puder, traga 1 quilo de alimento não perecível e abençoe vidas através do Projeto Esperança. Gabinete Pastoral. Um tempo de cuidado e oração. Atendimento todas as quintas-feiras, durante o dia. Agende seu horário. Para ficar por dentro de tudo, siga nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem. Juntos, somos mais fortes. IBR Feira. Seu lugar é aqui.